né? A Ed Márcio coloca aqui, Tardelli e Teres, acho que a próxima temporada já é momento de contratações pontuais, mesma coisa, né? E de peso eu não sei, porque de peso é muito complicado, é muito subjetivo, né? Mas com certeza está nesse caminho, né? De pontualidade, e quando você bota de peso contratações para melhorar o time titular, eu concordo com você, é muito provável o que vai acontecer, né? Mandar um abraço para Flavinho, que está aqui, mandou 2 contribuições aqui, né? Primeiro dizendo, o número de sócios ficou estagnado em 77 mil, é verdade. Então é aquela coisa que eu falei, né? A gente não deve aumentar muito as outras receitas, mas provavelmente a gente vai aumentar, sim, mas vai seguir crescendo, mas a gente precisa de um volume maior, né? E esse volume maior provavelmente vai acontecer da venda de jogadores, né? E a gente nem chegou a falar sobre isso, mas que jogadores seriam esses? Né, eu já comentei em alguns chás, né, desculpa, em alguns cafés, sobre eu achar que muito provavelmente a gente não vai ter João Lucas depois do meio de ano, no ano que vem. Acho muito difícil. É um jogador muito visado. A gente passa a ter um Luciano Juba também bastante visado. Então, são jogadores que a gente vai ter que olhar muito para eles. O mercado vai olhar muito para eles e é possível que a gente perca um ou outro, né? E o Bahia, para poder ter esse caixa, né? Essa força maior no orçamento, né? Vai ter que aumentar suas receitas com venda de jogadores. Então a gente vai ver 2 a 3 vendas, como aconteceram esse ano, 2 a 3 vendas no ano que vem também. E vamos esperar, né? Que atletas serão esses? Eu já falei 2 possíveis aqui, mas é possível que tenha outro. Tem algumas boas aqui. O João Pedro, a gente falou de Marcos Felipe aqui, eu sei que a gente vai chegar no tópico elenco, né? Não sei se vai ser agora exatamente, mas enfim. É o último tópico. Então, beleza. Mas antes disso, como eu citei Marcos Felipe aqui, uma possível venda, o João Pedro falou que é capaz de Marcos Felipe não ser vendido, né? Que o clube dele teve o presidente preso, é bem verdade, tá passando por uma crise lá, o clube é turco, mas Marcos Felipe tem feito ótimas atuações, né? Então, assim, ele não precisa ser necessariamente vendido para o Eyüpspor. Ele pode ser vendido para qualquer outro clube. Ele tá jogando futebol europeu, tá jogando na primeira divisão turca, então, querendo ou não, ele chama a atenção de outros clubes da Turquia e de outros clubes que eventualmente possam o enxergar jogando no futebol europeu. Então, acho que ele tá numa vitrine, né? Se não for para o Eyüpspor, ele pode ir para outro clube, né? Mas é um ativo, né? Em linhas gerais, o que eu queria dizer é que Marcos Felipe é um ativo do clube. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Lero Teres, bom dia. Se o Ceará tivesse interesse em comprar Matheus Bahia e Marcos Vitor, vocês venderiam ou trariam de volta? Estão jogando muito lá. Depende do preço. Depende do preço. Matheus Bahia, eu acho que... Já falou sobre isso aqui várias vezes, eu vou ser até rápido em relação a Matheus Bahia. Matheus Bahia é um jogador que não tem condição de jogar mais no Bahia por um motivo. A relação dele com a torcida do Bahia é inexistente. A torcida do Bahia não toleraria, ainda que Matheus Bahia de fato esteja fazendo um ótimo campeonato brasileiro pelo Ceará, mas a torcida do Bahia não ia tolerar Matheus Bahia de volta aqui. Não ia tolerar, né? Você ia ter um conflito ali com a arquibancada que não permitiria, né, Matheus Bahia conseguir jogar com paz aqui. E acho que não passa na cabeça do Matheus Bahia voltar para o Bahia. Porque ele é... Vamos lá, aqui no Bahia a gente tem um jogador hoje chamado Luciano Juba, um jogador de seleção brasileira. Matheus Bahia, ele já chegaria no Bahia reserva de Luciano Juba. Não tem outra circunstância. Ele já chegaria sendo um reserva de Juba. No Ceará, ele é titular absoluto, pô. Absoluto. E continuando lá, ele vai continuar sendo titular. Vai continuar titular, isso. E seria titular em mais da metade dos clubes brasileiros da Série A. Sim. Porque é uma posição dificílima. Ele seria titular. É uma posição dificílima. Dificílima. Ele é um jogador com qualidades que são difíceis de encontrar, né? Ele não é bom, não é super bom em nada, né? Mas ele é bom em várias coisas, né? Em todos os requisitos que se olham no lateral. Isso é muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. E aí concordo absolutamente com você, né? A torcida do Bahia não tolera ele, assim, né? Há um ranço ali, né, que acontece com jogadores da base, inclusive, que é bizarro, né? Aliás, às vezes, assim, a torcida pega um para Cristo e vamos que vamos, né? E essa nova era City,
tá dando a chance de vários deles se redimirem, né? A gente viu aí isso acontecer com Canives, viu isso acontecer agora com... Me ajuda aí, Leiro. A gente pode... Com vários. Já aconteceu com o Ademir, já aconteceu com o David Duarte, já aconteceu com o próprio Duarte, como você falou, né? O próprio Matheus Bahia, Iago Borducci hoje é um dos, mas tá jogando realmente mal. O Cauli agora é o mais novo odiado, né? Digamos assim. Não é que eu tô falando daqueles que tiveram a chance de se recuperar pelo tempo, né? A Matheus não teve essa DVD chance. acho que é o maior exemplo de recuperação. Talvez o maior exemplo. Então, assim, e aí, no fim das contas, Ronaldo, né, goleiro? Mas no fim das contas, ele não teve esse tempo, e acho difícil, né? Assim, seria outra coisa, né? A gente está falando muito de evolução para daqui para frente, 2026. A vinda de Matheus Bahia seria para uma evolução direta naquele time titular do Bahia? Não seria. Seria um jogador excelente de composição de elenco, né? Mas hoje, como a gente falou ontem, os alvos principais do Bahia são jogadores para a evolução da equipe titular. E eu acho que Matheus Bahia não se encaixa nesse perfil. Eu também acho. Assim, vai ser difícil, a não ser que o Luciano Juba saia, né? Mas vai ser difícil alguém chegar para tirar a vaga de Juba na esquerda. A verdade é essa. Vai ser difícil. Então, no caso da esquerda, eu até acho que a gente poderia trazer um atleta de maior nível para compor, né? Levando em consideração que Iago Borducci não permaneceria, né? Para mim faria sentido uma troca, por exemplo, sair Iago Borducci para chegar Matheus Bahia. Faria sentido, mas eu acho que não cabe, né? Justamente por conta desse ranço. Eu acho que o próprio Matheus Bahia não queria, né? Não ia gostar no sentido de que ele ia chegar já sendo reserva no Ceará, velho. Ele vai ser titular absoluto do Ceará em mais uma temporada. Vai jogar uma Sul-Americana como titular, né? Vai se valorizar e talvez até no meio do ano que vem, numa próxima janela, o cara pode ir embora. Pode nem ficar no Ceará, pode ir para um mercado europeu, pode ir para um mercado asiático, né? Então, eu realmente não vejo o Matheus Bahia voltando, não, né? Acho que o Matheus Bahia deve ser uma venda mesmo do Bahia. Não sei se para o Ceará, pode até ser para outro time. A gente está falando muito do Ceará, mas ele está tão valorizado na Série A que pode vir um outro time querendo comprá-lo e o Bahia vender para outra equipe que não o Ceará. Mas, enfim, acho que o caminho do Matheus Bahia é uma venda. Acho que isso aí vai acontecer. Em relação a Marcos Vitor, aí já é uma discussão um pouco mais longa. Até separei, Lula, já era uma pauta aqui, mas eu deixei separado, porque eu vi um corte, né, de um dos maiores canais do Ceará, que é o Bora pro Racha Vozão, né? Aliás, admiro muito a dupla lá, o Douglas, né, e o Klaus, é uma dupla muito interessante. O canal dos caras lá tem 69 mil inscritos, né? É um canal muito bacana, no qual eu sou inscrito do canal deles, né? Acompanho o trabalho deles, e eles soltaram um corte falando sobre, rivalizando o Marcos Vitor com o próprio zagueiro do Bahia. Ele é melhor que os zagueiros do Bahia, né? Foi o que disseram. Trouxeram dados de que com o Ceará, com o Marcos Vitor, o Ceará tem aproveitamento de líder na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde a entrada do Marcos Vitor, houve uma mudança de patamar, de fato, na zaga do Ceará. Então, Marcos Vitor está muito valorizado pela Série A que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Por isso que eu quero trazer aqui um react rápido, né, Lula, sobre o que disseram aí o Douglas e o Klaus, que são dois influenciadores lá do Ceará, e aí a partir disso a gente traria aí a nossa opinião, né, sobre o que fazer com o Marcos Vitor, se ele seria utilizado como moeda de troca, se ele teria condições de voltar para cá, enfim, como perguntou aí o Arthur, né, se a gente venderia Matheus Bahia e Marcos Vitor ou trariam de volta. Então vamos ouvir aqui rapidamente o que eles falaram, né? E aí na sequência a gente traz, o vídeo tem 11 minutos, né? Quem quiser acompanhar, vai lá no canal do Bora pro Racha Vozão para acompanhar, mas a gente vai trazer aqui um trecho do vídeo onde eles falam um pouco sobre o Marcos Vitor. Vamos lá. E é legal demais ver esse talento nosso, né? O Marcos Vitor cearense se destacando, jogando bem, e que ele possa estar bem também para quinta-feira, que ele não tenha nenhum problema, porque a gente sabe que ele está com uma lesão crônica, então ele precisa cuidar toda hora dessa lesão para não afetá-lo, não atrapalhá-lo, e ele conseguir jogar da melhor forma possível, né? Então, é um grande momento dele, que ele aproveite, desfrute, mas continue focado, não se vislumbre, não é hora para vislumbros, não é, momento para achar que está tudo ganho, que a vida dele está conquistada, está resolvida. Calma, foco no trabalho, foco no dia a dia, foco no que o Condé tem a dizer a ele, que os jogadores mais experientes têm a dizer a ele. É um momento para isso, um momento para a família também chegar junto. Seu momento está chegando. Aliás, chegou, né? Você está tendo a oportunidade de ser titular pela primeira vez na carreira da equipe principal, porque no Bahia ele oscilava ali, jogava na equipe alternativa. O Rogério Ceni não deu muitas oportunidades ao Marcos Vitor.
E no Atlético Paranaense também teve pouquíssimas oportunidades. No próprio Ceará, quando despontou, ele foi logo vendido. Acho que ele jogou 2 partidas, 3, como titular. E ele, naquela época, ainda tinha uma dificuldade física. Então, ele não aguentava jogar os 90 minutos. Então, o momento do Marcos Vitor é esse. É aqui. Que ele tem essa concentração, esse foco, porque o potencial que ele demonstra hoje pode fazer a diferença para a carreira dele no futuro. Sem dúvida alguma. Mas é do trabalho do dia a dia que vai se tornar o futuro Marcos Vitor que a gente imagina que ele possa ser. Hoje ele tá jogando demais, assim, é um extra classe para a posição dele. Mas ele tá em construção, digamos que ele tá em fase de crescimento, de maturação, do jogador profissional de prateleira top do futebol brasileiro, mas ainda é uma construção. Se ele perder o foco, isso tudo se acaba. Então, assim, ele tem que continuar construindo, continuar focado, trabalhando no dia a dia e se desenvolvendo. Não tá plenamente resolvido, ele tem muito a evoluir ainda e a gente torce muito por isso. O Marcos Vitor, cara, é claro que não é só ele, né? Mas o aproveitamento do Ceará com o Marcos Vitor em campo, eu tava vendo os números aqui, acho que é assustador, né? É 74% de aproveitamento. Cara, é tipo o aproveitamento do Palmeiras, sabe? Assim, é de líder. São 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 6 jogos sem sofrer gols. Deixa eu até compartilhar na tela os dados do Lip. É esse aqui? Tá aqui, ó. 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 jogos sem sofrer gols, 74% de aproveitamento. O aproveitamento do Palmeiras, o líder, é de 73%. Né? Não é que seja só por causa dele, né? Ele sozinho ganhou esses jogos. Mas é porque existe uma melhora muito grande com ele em campo. Da confiança da zaga, uma melhora defensiva e uma melhora ofensiva. Ele arma a jogada. Ele ainda partiu, achei, no final do primeiro tempo ele saiu. Como um ponta direito, driblando, saindo para cima, até, não sei se o Condé gostou, o Condé chegou ali para chamar a atenção. Não, né, ali ele se empolgou. Ali ele errou. Mas assim, é um cara com qualidade, cara. A qualidade dele ali eleva o nível do time. Você lembra, Klaus, que o Jonathan estava muito bem, e ele sai, e parece que o time... Enfim, acho que esse trecho aí já é suficiente para a gente poder debater aqui, mas mostra... e aí, quem quiser acompanhar o vídeo completo, né, vai lá no canal do BPR, bora pro Racha, né? BPR, bora pro Racha Vozão, é um canal legal. Racha lá no Ceará é Baba, né? Então, tipo, bora pro Baba Vozão, é como se fosse esse o nome do canal dos caras, né? O famoso BPR aí. Então, assim, é muito legal. Uma coisa que chamou a atenção foi eles falarem de uma lesão crônica, mas a lesão crônica que o Klaus cita, galera, não é lesão crônica no sentido de que o Marcos Vitor está machucado e vai ser eternamente machucado. É que nessa reta final, ele não tem tempo de parar para recuperar. Ou ele pararia para recuperar essa lesão que está persistindo, né, uma dor que ele está sentindo, ou né, ele não jogaria nessa reta final. Então, assim, eles estão optando por levar o Marcos Vitor até o final da temporada com essa lesão, né? E aí, no período ali de férias, de recuperação, ele vai, obviamente, recuperar essa dorzinha persistente que está rolando ali. Se eu não me engano, acho que é no joelho direito, né? Que ele está com um incômodo, né? Mas tá jogando, não é nada que tire a qualidade e a possibilidade dele jogar. Aliás, engano de quem acha que jogador de futebol joga sem dor, né? Quem acha que jogador de futebol joga sem dor demais. Tá cometendo um grande engano. Mas demais, assim, o que me chamou a atenção foram 2 coisas ali, Lula. Primeiro, a forma que eles falaram, né? Eles trouxeram ali que o Marcos Vitor ele faz uma diferença muito grande, não só desarmando, mas construindo, que é um ponto que eu já falei sobre isso aqui. E nos lances ali que passaram rapidamente, deu para ver, né? A qualidade que ele tem de roubar a bola e conduzir a bola. Marcos Vitor é um jogador que ele não é aquele jogador que destrói e espana a bola de qualquer jeito. Ele roubou. Todos os lances que passaram ali naquele momentinho ali no canto da tela que eles trouxeram foram lances onde o Marcos Vitor desarmou e saiu com a bola dominada. Saiu construindo com o peito aberto, com a cabeça levantada para poder construir e acertou todos os passes que ele tentou. E é isso que me faz crer que a gente pode utilizar o Marcos Vitor na temporada que vem aqui, porque ele tem características que casam com o nosso jogo de construção, Lula. Exato. E quem acompanha o Ceará, ou quem consegue acompanhar o Ceará, tem certeza que aquele tipo de lance ali não é um lance de DVD, né? Sem trocadilho nenhum. É um lance, assim, são lances que você vê corriqueiramente em praticamente todas as partidas do Ceará. É um jogador que erra muito pouco nesse sentido, inclusive. Até no clássico chegou a dar uma errada, um mal combinado ali, eu não lembro agora quem era o outro zagueiro que estava com ele, que ele deixa a bola, ele sai jogando, deixa a bola pro zagueiro. É o Machado que tá jogando com ele, William Machado. E que tá outro bom jogador, tá? Outro bom jogador. O Ceará tá bem servido de... A linha defensiva do Ceará, velho, não à toa o Ceará tá fazendo a campanha que tá, mas você teve Fabiano, Matheus Bahia, William Machado e Marcos Vitor, e Marlon, meu Deus, como é o nome? Marlon, né?
O outro É zagueiro? Marlon mesmo. Marlon. Inclusive passou pelo Bahia, mas não entrou em campo. Ele foi contratado pelo Bahia, mas nunca jogou no Bahia. Ah, eu não lembrava disso, não. Verdade, Ele não foi, ele lembrava. era do Corinthians, ele veio emprestado, treinou e tal, veio pra cá, mas não chegou a jogar. Depois ele saiu, o Corinthians pediu de volta. Não sei se você vai lembrar disso. O Corinthians pediu ele de volta no empréstimo e aí ele voltou pro Corinthians e não chegou a jogar no Bahia. Mas vestiu a camisa do Bahia e veio pra cá. E ele não é um mau jogador, né? E aí você ainda combina isso com a força de meio de campo que o Ceará tem. O Ceará tem um bom time. O Ceará foi um time muito bem pensado, muito bem montado, né? Para jogar nas características que joga, né? Tem um técnico talvez ideal para poder jogar nessas características também. Mas dito isso, só voltando a falar aqui sobre Marcos Vitor, o Bahia tem que ser muito estratégico nesse sentido, né? Porque é o seguinte, eu acho que você tem que combinar aí a estratégia de negócio e o rendimento esportivo, né? Então, concordo absolutamente com você que Marcos Vitor hoje poderia, dentro do elenco do Bahia, estaria ali, né, como uma peça importante de composição de elenco. Não uma peça só de composição, peça importante, né? Mas o Bahia tem outros jogadores nessa mesma característica. Então, assim, para Marcos Vitor vir para o Bahia, eu entendo que o Bahia precisa, de alguma maneira, negociar algum outro atleta, né? Olhando ali para o lado direito, você tem David Duarte, você tem Canives e você tem Gabriel Xavier. E eventualmente Fred Lippert, certo? Se você olhar para isso, você não trazer Marcos Vitor para brigar com esses daí, você vai estar deixando um ativo seu sem jogar, escanteado, desmotivado, né? Então você tem que olhar para isso muito bem, né? Eu acho difícil o Canu, por exemplo, ser um dos jogadores do Bahia a ser negociado. David Duarte nem se fala. David Duarte hoje é titular da posição merecidamente, divide muito bem a zaga ali comigo. Então sobra para quem? Sobra para Gabriel Xavier, que faz uma temporada com lesões e abaixo do nível de 2023, sobretudo 2024, né? E Fred Lippert, que é um jogador que está ainda surgindo, amadurecendo. Então, Bahia precisaria, de alguma maneira, negociar pelo menos um desses jogadores, né? Porque a gente não vai nem somar os outros do lado esquerdo. Tá? Do lado esquerdo você tem a Limingo e você tem o Luiz Gustavo, né? E uma provável saída de Rezende. Então você precisaria ali, de alguma maneira, de fato, negociar algum jogador para poder trazer. Se não, na minha opinião, é melhor manter ele mais um ano no Ceará. Se a ideia do Bahia não é se desfazer de um desses atletas, é melhor que o Bahia mantenha ele por mais um ano no Ceará. E aí, caso necessário, vamos bater aqui na madeira, alguma lesão ou ainda uma venda que aconteça ao longo da temporada, você monta num dispositivo de empréstimo, chamá-lo de volta. Não venha que eu estou precisando de você. E aí você traz o atleta de volta dentro das possibilidades de retorno com se eu não me engano, a volta de empréstimo também só pode acontecer na janela. Não tenho certeza não, mas acho que foi desenvolvido algo nesse sentido. Aí eu posso estar muito errado, mas eu vi isso em algum lugar há um tempo. Mas seria uma outra maneira. Então o Bahia precisa equilibrar a parte do negócio com a parte do rendimento esportivo, né, olhando também para a carreira do próprio atleta. Marcos Vitor precisa ainda de evolução, precisa estar jogando, né? Se chegar ele para deixar ele escanteado, não acho que vale a pena, não. É isso. Eu pensaria com carinho, já falei sobre isso, em negociar o Gabriel Xavier e ter o Marcos Vitor por aqui por uma questão muito simples. Eu acho que as características do Marcos Vitor são mais benéficas ao nosso estilo de jogo do que a do Gabriel Xavier. Não acho o Gabriel um mau jogador, muito pelo contrário, acho um bom jogador, mas no contexto nosso de time, de elenco, de maneira de jogo, né, que a gente constrói e tal, acho que o Marcos Vitor casa muito melhor. O Marcos Vitor é mais rápido do que o Gabriel. O Marcos Vitor tem um jogo aéreo que é bom também, apesar do Gabriel ter um jogo aéreo, para mim, superior. Mas o Marcos Vitor tem, acima de tudo, mais velocidade e mais capacidade de construção. Então, assim, eu vejo características do Marcos Vitor que, não estou dizendo que o Marcos Vitor é melhor do que o Gabriel hoje, mas eu vejo o Marcos Vitor com capacidade de ser melhor do que o Gabriel em um médio prazo. Então, acho que uma boa movimentação, por exemplo, seria a gente
abrir mão do Gabriel, né? Vender o Gabriel, conseguir uma boa negociação pelo Gabriel e trazer o Marcos Vitor, que já é um jogador nosso, tá? Um outro ponto importante é que o Ivanilson falou aqui, que é algo que a gente pode cogitar. Marcos Vitor, ele tem características de um bom volante, e ele já jogou como volante no Bahia, inclusive. Isso, exato. Tem essa capacidade também, né? Tem essa polivalência, né? O Marcos Vitor, por exemplo, ele pode jogar também como lateral direito em alguns momentos, por conta da velocidade de construção que ele tem.